Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora nos aproximando daquilo que é o centro da fé católica, da liturgia católica, que é a Páscoa. E a Igreja todos os anos nos oferece um momento muito oportuno, que é a vivência da Quaresma. A Quaresma, ela vem na nossa vida para que nós, mergulhando no mistério do amor de Deus, morte e paixão de Cristo, nós também façamos uma reflexão sobre a nossa própria vida. Então a liturgia da Quaresma quer nos envolver a ponto de nós vivermos profundamente a nossa Semana Santa. E a Semana Santa, ela tem o objetivo também de fazer com que nós mergulhemos no mistério da paixão e morte, claro, e ressurreição de Cristo. Então, para essa liturgia, cada dia da semana, a Igreja nos oferece um ponto de reflexão. Então, isso é muito importante, porque a Quaresma quer nos introduzir profundamente no mistério da morte, para que nós ressuscitemos também com Cristo. A maioria das dioceses do Brasil oferece ao cristão uma possibilidade dele entrar neste mistério participando de um modo penitencial de várias atividades. A Igreja nos propõe a esmola, o jejum e a caridade. Aí o que nós devemos pensar? O ponto central da Quaresma começa com a quarta-feira de cinzas, no qual nós somos convidados a viver a oração, o jejum e a caridade como pontos fundamentais de um exercício espiritual. Mas, de modo oportuno, de modo importante, todas as dioceses do Brasil, a grande maioria, prepara o fiel para este momento. E um dos ritos, um dos momentos mais importantes são os ritos sacramentais, principalmente do sacramento da confissão, para que o cristão mergulhe profundamente no mistério do que é a instituição da Eucaristia, Cristo que se entrega por cada um de nós como cordeiro imolado e dá a vida por cada um de nós. Por isso, a importância de nós vivermos profundamente uma boa confissão. A liturgia que abre a Semana Santa é a liturgia da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, montado num burrinho, onde o povo ali exalta o nome do Senhor e proclama Jesus como rei, com palmas nas mãos, o povo exalta e canta, nos remetendo à liturgia do Evangelho que diz que Jesus foi recebido com palmas e cânticos, onde as pessoas gritavam Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, proclamavam Jesus como rei. E aí a gente vai percebendo que esse reinado de Cristo vai ser um reinado onde Jesus é exaltado, mas ele vai conquistar o seu reinado a partir de uma entrega, Ele vai ser o cordeiro imolado que vai dar vida por cada um de nós. Jesus não se tornará rei pelo fato de estar em grandes tronos, mas se tornará rei porque ele vai se fazer servo de todos. Cada paróquia oferece ao fiel um modo de viver um modo penitencial durante a Quaresma. No nosso santuário, nós teremos aqui uma liturgia chamada Ofício de Trevas, que é um ofício, uma oração, no qual nós meditamos os 7 salmos da paixão de Cristo, com a igreja totalmente às escuras, nos remetendo àquele momento de dor e sofrimento do Cristo, onde ele sofre a sua paixão, entrega a sua vida por cada um de nós, onde todos os participantes do ofício de trevas, naquele momento, fazem um momento de profunda interiorização diante do sofrimento daquilo que Cristo vai passar. O ofício de trevas nos faz pensar que Cristo vai morrendo e o mundo está às escuras, mas ele será a luz que nunca vai se apagar. Jesus não é vencido pela morte. Essa é a liturgia que nós meditaremos na segunda-feira aqui no Santuário Nossa Senhora de Fátima. Maria foi aquela que participou efetivamente do sofrimento de Cristo. Foi aquela que viveu desde o nascimento de Cristo até sua morte e ressurreição, até a instituição da igreja. Ela viveu todos os sofrimentos do seu próprio filho. Mas Maria foi aquela que, além de viver as 7 dores que ela passou, ela foi aquela mulher também que queria que todos nós nos voltássemos para Deus. Por isso que aqui no santuário, e acredito que em muitos lugares do Brasil,
em algum momento durante a Semana Santa, Maria será homenageada como a mãe das dores, aquela que caminhou, esteve o tempo todo do lado do Filho até o Calvário. Estar com Maria é estar encontrando forças para que nós nunca nos desviemos dos passos que Cristo deu para a nossa salvação. Na quarta-feira, nós temos uma liturgia muito especial aqui no santuário, que é uma liturgia voltada assim, para o acolhimento das pessoas sofredoras da comunidade, as pessoas doentes. Por isso, às 15h na quarta-feira, aqui no santuário, nós faremos uma missa por todos os enfermos que estiverem na região. Pessoas que, de uma certa forma, estão isoladas, sozinhas dentro da sua casa pela idade ou por alguma doença. Então, a igreja, como misericordiosa, oferece nesse dia um acolhimento, uma missa especial, onde nós ministramos a unção dos enfermos a todas as pessoas doentes e as pessoas idosas da nossa paróquia. Como também, no final da missa, nós oferecemos um lanche de confraternização para que essas pessoas realmente se sintam amadas e se sintam acolhidas pelo próprio Deus. Na quinta-feira santa, nós vivemos aquilo que a gente chama, de tríduo pascal, Então, nós começamos a meditarmos na quinta-feira o lava-pés do Senhor, o momento em que Cristo ele vai se entregar por cada um de nós. Então, antes de se entregar, ele vai fazer um gesto, o gesto de se colocar como servo sofredor, como servo de todos, E ensinando de modo pedagógico, Jesus ele vai se dobrar diante dos discípulos, vai lavar os pés uns dos outros, E naquele momento é importante te lembrar a palavra de Pedro: Senhor, tu não podes me lavar os pés. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Isso tudo é um ensinamento de que aquele que quiser ser grande, seja aquele que lava o pé um dos outros. Vejam, antes de morrer, Cristo quer passar uma mensagem. Então Jesus vai se colocar como servo de todos. Na quinta-feira também nós instituímos aquilo que a gente chama a instituição da Eucaristia, E consequentemente a instituição do sacerdócio católico, Onde o sacerdócio é para Cristo, aquele que traz Cristo vivo para os irmãos. Então é assim que nós celebramos a instituição da Eucaristia. E nesse dia, de modo especial, a igreja também escolhe dentro da comunidade alguns membros para que sejam lavados os pés deles, para que eles, naquele momento, sintam aquele momento tão lindo onde Cristo se coloca como o servo fiel. Lavar os pés de alguém significa que nós também devemos lavar sempre os pés uns dos outros. Acabada a missa, acabada a celebração da Vigília Pascal, que começa na quinta-feira, nós temos a noite inteira aquilo que a gente chama de vigília, A vigília a hora santa, onde nós ficamos meditando da entrega de Jesus por cada um de nós, a hora que Jesus está se entregando por nós, até o momento em que ele vai morrer na cruz, às 15h na sexta-feira. Então, aqui no nosso santuário, nós teremos a adoração, começando às 22h e terminando às 14h30, e logo depois teremos a celebração que não é missa. Lembramos que a missa começa na quinta-feira e ela só vai terminar no sábado de Aleluia. Então, na sexta-feira, nós celebraremos às 15h o momento em que Cristo morre por cada um de nós, o momento em que ele se entrega por cada um de nós na cruz. Então, é o momento de nós realmente vivermos a sexta-feira da paixão. Lembrando vocês que a sexta-feira, embora sendo um feriado, não é, e eu digo para todo mundo, não é um feriado. É um momento da vida do cristão, é um momento santo para a vida do cristão, onde ele mergulha no mistério de Cristo. E por Cristo que se entrega na cruz, ele é resgatado do mal. Na sexta-feira da paixão, meus irmãos, além, claro, da adoração ao Senhor, onde nós fazemos o beijo da cruz, nós também fazemos aquilo que é um momento onde nós meditamos, como uma via sacra, todos os mistérios que passam desde
o julgamento de Jesus diante de Pilatos, até o momento onde Jesus é coroado de espinhos, depois é levado para a cruz, depois ele morre por cada um de nós. E aí a gente chama de Via Sacra. Para vivermos melhor a nossa Via Sacra, na Sexta-feira da Paixão, depois da adoração à Santa Cruz, nós fazemos aqui no santuário esse caminho pelas ruas do bairro, meditando em cada momento tudo aquilo que Jesus sofreu por cada um de nós. Levar Cristo pelas ruas do bairro, na minha opinião, é uma alegria de dizer para as pessoas: olha, Cristo, no seu sofrimento, ele vem te visitar para te ensinar que você não está sofrendo sozinho. E é por isso que nós fazemos questão de fazer um teatro caminhando pelas ruas do nosso bairro. Aí nós caminhamos, meus irmãos e minhas irmãs, para aquela que é a liturgia de todas as liturgias, é claro. Começando na sexta, e o nome do Pai começa na quinta, passa pela sexta, claro. E no sábado de Aleluia, nós viveremos o Aleluia. Aqueles que viveram uma boa quaresma, aqueles que viveram propósitos de vida, aqueles que passaram pelo sacramento da confissão, aqueles que fizeram uma meditação interior, que rezaram profundamente, que fizeram sua quaresma bem feita, poderão realmente ser alegrados com aquilo que nós podemos dizer que é Cristo que vence a morte. Sábado de Aleluia é o momento onde o mundo que está nas trevas não verá mais as trevas, porque verá a luz do próprio Deus. Esse é o significado da ressurreição do Senhor. Se o mundo jaz nas trevas, Jesus Cristo vem para iluminar toda a escuridão do mundo. Ele não foi vencido pela morte. Domingo de Páscoa é um domingo de alegria, é o domingo que representa o centro da celebração, porque nós não vivemos a partir do Cristo morto, mas nós vivemos a partir do Cristo ressuscitado. Isso não significa que nós não tenhamos que viver todos aqueles passos que ele viveu durante a sua paixão e morte, mas com a ressurreição de Cristo, nós devemos lembrar que nós somos novas criaturas, nós somos lavados pelo próprio Cristo, nós somos restaurados por Ele. Jesus veio nos levantar, veio nos iluminar, veio nos dar a vida, veio nos dar a alegria, tirou-nos da escuridão, tirou-nos do jugo do pecado, tirou a força do mal que era exercida sobre cada um de nós, e assim nós podemos viver uma Páscoa verdadeira. Aquele que ressuscita com Cristo é chamado a ressuscitar outros irmãos. Nós reconhecemos Cristo ressuscitado numa comunidade onde os fiéis vivos estão vivos juntos, vivendo como se Cristo estivesse vivo dentro do seu próprio coração. Que a Páscoa de Cristo ilumine o teu caminho e que você viva como Cristo vive dentro do teu coração.